Bom dia, irmãos. Vamos lá. Capítulo 9. Nós já terminamos então. O capítulo 8 nos falava de como não criar os nossos filhos. Então, espero que você tenha aprendido essas dicas preciosas de como não criar seu filho. E agora, este livro, ele já estamos no capítulo novo, capítulo 9, que vai entrar na parte de intercessão familiar. Tá bom? Mas então, antes de começarmos esta aula, vamos orar. Tá bom? Pai amado, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo que o Senhor nos permite. Guarda-nos, capacita-nos e que possamos glorificar o Teu nome a todo instante. Seja com cada casal, seus planos, propósitos, que o Senhor esteja guardando cada um. Oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Ok, então, intercessão familiar. E esse capítulo nós vamos falar sobre Jó e sua família. Tá, então a base desta aula está no livro de Jó, capítulo 1, dos versículos de 1 a 5. Tá? Então eu vou ler de uma forma bem resumida aqui, para depois compartilharmos os pontos, tá bom? Então, Jó, capítulo 1, de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olá, casais. Parece que faz tanto tempo que a gente não se encontra, né? Embora a gente se encontre sempre. Como o Weber disse, então, vamos falar um pouquinho aqui da vida de Jó e de como era essa intercessão que ele fazia como líder, né? Como sacerdote daquele lar. O primeiro item que nós vamos nos deter um pouquinho é a respeito desse cenário que esse trecho que o Weber leu coloca, nos apresentando Jó e sua família. É interessante quando nós olhamos, quando nós vamos falar de alguém importante nos dias atuais, a imprensa vai falar de alguém e as revistas, enfim, colocam nesses noticiários, né, o milionário fulano de tal, e aí coloca todos os seus bens e quantos milhões ele já tem, todas as suas posses, enfim, a pessoa ela é definida pelos bens que ela tem. E quando nós lemos aqui a respeito de Jó, o livro começa dizendo que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Então começa falando do caráter de Jó, não do que ele possuía. Embora depois, quando nós continuamos a leitura, nós vamos ver que Jó era muito rico, né? Ele era o bilionário lá da revista Forbes, é isso? Não sei, né? Ultimamente tem tantas novidades aí. Mas enfim, ele era milionário, mas isso não o descrevia. Esse não era o chamado principal para se falar de Jó, e sim o seu caráter, o seu temor a Deus. E em segundo lugar, então vinham os seus bens. Não. Em segundo lugar, diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Então nós podemos perceber por essa narrativa, por este cenário,
que o principal motivo da Bíblia nos trazer a vida de Jó era o seu caráter, ser um homem íntegro e reto diante de Deus e mostrar o seu sacerdócio familiar, como ele agia com sua família. Olha que interessante, né? Quando nós pensamos assim, da nossa família, dos nossos filhos, um dia como nós seremos lembrados, né? Aquelas pessoas que serviram a Deus, que foram fiéis, que tiveram o seu legado, buscando fazer a vontade de Deus, que tivemos uma família que buscamos também levar para perto do Senhor, ou nós vamos ser lembrados, né, por algum título daquilo que fomos, daquilo que tivemos. Isso é muito importante para a gente pensar, e isso foi o que nos chamou bastante atenção nessa abertura, nesse início do livro de Jó, né? Só reforçando também as palavras do autor aqui em relação ao caráter, né, a descrição de quem era Jó. Então, ele sendo íntegro, como um caráter inculpável, reto, fazia as coisas conforme o padrão divino e temente a Deus, andava na presença de Deus com reverência e amor. Tá mais claro, e aqui interessante que esse resumo do seu caráter, esse resumo do caráter de Jó foi repetido pelo próprio Deus diante de Satanás, conforme capítulo 1, versículo 8 e o capítulo 2, versículo 3. Então o próprio Deus, em discussão com Satanás, reforça o caráter de Jó. Outra comparação que o autor faz, conforme o que nós acabamos de falar, e que também é interessante, é que se houvesse uma declaração de imposto de renda, né, lá na terra de Uz, no ano de 1500 a.C., o que constaria em primeiro lugar era a página de dependentes e não de renda de Jó, né? E sim essa questão dos filhos, tal foi a importância disso aqui nessa história. E nós achamos, também podemos ver nesses versículos que nós estudamos aí, como Jó pastoreava sua família. E aí nós veremos então 2 itens nesta questão. A prática dos filhos de Jó, a celebração familiar que eles faziam, e a prática do pai na intercessão familiar. Então, nos versículos 4 e 5, descreve como seus filhos se reuniam. E é interessante, né, que nós podemos ver, se nós nos determos mais alguns detalhes desse trecho, nós podemos concluir que seus filhos iam às casas uns dos outros. Então nós podemos concluir daí que eram filhos que se gostavam, eram irmãos que queriam estar juntos, embora se um ia à casa do outro, eles já deviam ser casados, ter suas próprias famílias, mas nós vemos aqui que eles se gostavam, eles iam uns às casas dos outros. E aí você pode imaginar, se o total eram 10 filhos, naquela época as famílias eram numerosas, então imaginem aí, noras, netos, então quantas pessoas se reuniam, né? E até os dias de hoje nós sabemos que reunião para compartilhar refeição significa comunhão, né? Nós estamos agora com essa pandemia um pouco privados disso, mas é interessante, né? Nós participamos dos GAPs, por exemplo, semanalmente, e pelo que eu me recordo, 80% pelo menos das vezes que nós conversamos no GAP, nós falamos, a gente vai se encontrar ainda, e vai ter um churrasco, e a gente vai comemorar. Então essa questão de comer junto significa comunhão, significa partilhar, né? Conversar, ter uma intimidade. Então nós podemos ver que era uma família alegre, uma família que estava sempre junto, né? 10 filhos e tudo que isso traz, imagine que festa que era. E aí nós vimos então que eles faziam banquetes um de cada vez. Então eles eram tão unidos, eles eram tão amigos, eles gostavam tanto dessa comunhão, que era até organizado.
né? Olha, esse mês, enfim, a Bíblia não fala em tempos, mas, por exemplo, esse mês é na casa de tal irmão, o mês que vem é do outro, depois do outro, eles iam fazendo um rodízio, era um de cada vez, até que todos participavam. E ainda há uma explicação que até as irmãs eram convidadas, que eram 3, né? Porque tradicionalmente falando, as irmãs iriam mais para a liderança do marido, para o outro lado, né, da nova família agora, para comemorar lá. Mas aqui diz que elas também eram convidadas e elas vinham, né? Então, esse prazer de todos eles estarem juntos, irmãos, cunhados, genros, noras, primos, esse prazer existia. E é tão gostoso a gente pensar assim, né? E mesmo com tudo isso, né, a gente ainda pode lembrar que a tragédia toda ocorrida na vida de Jó foi dentro de um cenário desse, né, tão feliz, tão alegre, estando todos eles reunidos para uma dessas celebrações, foi que aconteceu toda aquela tragédia que a gente já sabe. É verdade. Esse primeiro ponto da celebração familiar realmente nos faz lembrar dos nossos avós, na época de Natal, Ano Novo, que todos os filhos se reuniam lá na casa do pai, né, para comemorar. E eu lembro isso com muita saudade. E eu acho que o pessoal lá da igreja já sabe, acho que eu já falei algumas vezes o nome dos meus tios, os irmãos da minha mãe. Então nós temos meus tios, o Isaías, o Jeremias, o Ezequiel, o Daniel, a Marta, a Maria, o Elias, esses são os meus tios. Então imagina, vários profetas, todos reunidos para comermos juntos. Quase os filhos de Jó. Todos os filhos de Jó, basicamente. E era interessante isso. Infelizmente, depois que meu avô faleceu, cada um, não houve mais essa celebração familiar. Essa é uma parte triste disso tudo. As vontades de cada um, o egoísmo de cada um, infelizmente separaram quase todos eles. Mas isso é destacado aqui entre todos, e o interessante, como a Sandra já falou aqui, esse rodízio, né? Todos os filhos tinham essa prática. E aí em cima disso, a gente entra na parte B, que é a prática da intercessão familiar. Agora sim, em relação a Jó, o versículo 5 desse texto que nós já limos, do capítulo 1, ele vai descrever a integridade de Jó no pastoreio da sua família, ok? E aí exatamente isso. Então, no decorrido turno de dias de seus banquetes, dá uma ideia que, né, o autor aqui descreve como se são 10 filhos, acabou a última festa, né? Todo mundo teve a festa, passou o período dos banquetes, aí Jó chamava seus filhos e os santificava. Então, após desse período, desse ciclo, Jó chamava cada um. E ele reforça também o respeito dos filhos já casados com suas famílias. Ele destaca aqui o respeito que os seus filhos tinham para com Jó, de chegar diante de Jó e Jó então os santificar. Interessante também esse detalhe, Jó como sacerdote do lar aqui. Outra questão interessante de observar nesse ponto é que quando diz, né, Jó o santificava, não é nada, né, mágico, né, uma varinha, olha, eu te santifico, né, jogar uma aguinha, enfim, algo assim. Não é neste sentido, né? Essa palavra reflete a ideia de separação, consagração para um propósito especial. Então, quando Jó chamava seus filhos, nós podemos imaginar ali que Jó conversava com eles a respeito da vida deles, do proceder deles ali, das atitudes, das conversas, de tudo que acontecia
não apenas nas festas quando eles estavam juntos, mas na vida deles, né? Então que Jó, nesse momento, Jó ia chamar esses filhos que já não estavam mais vivendo ali todos os dias debaixo do teto dele, como a gente já estudou em lições anteriores, né? Aquele trecho de Deuteronômio que é muito comum para quem tem filhos, né? De falar, olha, ir andando, ir assentando, ir levantando, ir deitando, então o tempo todo você está falando de Deus para o seu filho e falando das maravilhas de Deus, glorificando a Deus, mostrando quem é Deus. Jó não tinha mais os filhos junto dele o tempo todo, mas esse chamar para santificar, para consagrar, nós podemos então entender que Jó conversando com seus filhos sobre Deus, né? Filhos mostrando, relembrando todos os feitos de Deus na vida deles, na vida do povo deles, né? Enfim, é interessante observar isso. E também diz esse trecho que Jó levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Tamanha era a importância que Jó dava a essa santificação, a esse apresentar seus filhos a Deus, e nós podemos ver aí então essa via de mão dupla. Jó apresentava Deus para os filhos, mas ele também apresentava os filhos diante de Deus, né? Alguma falha que em algum momento alguns pais cometem, né? Falam tanto de Deus para seus filhos, mas não falam dos seus filhos para Deus ou vice-versa. Jó fazia as duas coisas, né? E a ideia de levantar de madrugada nos faz entender como ele via isso ser importante e urgente, não era algo que ele podia deixar para depois. Eu acordei de madrugada, vou lembrar do meu filho, vou apresentar meu filho a Deus. Outra ideia interessante é que Jó era rico, né? E nós sabemos, tradicionalmente falando, que os sacrifícios eles eram oferecidos de acordo com suas posses. Então Jó tinha 10 filhos. Então se ele sacrificava um boi para cada filho, né? Pela riqueza que ele tinha, mesmo ele sendo rico, era um sacrifício alto. Olha, nós já fomos convidados para alguns casamentos no interior, que a propaganda era que o pai ia matar um boi. Mas eu nunca vi, gente, eu não fui nem em um casamento que o pai matou um boi para comemorar. Então, se alguém souber aí, por favor, que o negócio deve ser caro mesmo. Era para cada, né? Impressionante. E interessante também quando diz assim: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Olha que interessante nós observarmos aqui que Jó tinha foco no coração, não na aparência, não nas coisas externas, porque ele dizia, talvez pecaram em seu coração. Então a gente, não é que as festas dos filhos eram festas onde haviam coisas erradas, né? Não é que eram festas, se nós fôssemos imaginar nos dias de hoje, né, uma família grande se reunindo e aí muita coisa errada acontecendo, não é isso que o trecho nos dá a entender. Porque Jó diz, talvez eles tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Então, Jó estava preocupado com o coração. Na Bíblia nós sabemos que o coração é a fonte de todas as coisas. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, né? Esse versículo que é chave daquele livro Pastoreando o Coração da Criança, que fala muito a respeito disso, né? Não de você ter filhos apenas educados, comportados, socialmente, visivelmente, aparentemente encaixados nos padrões sociais, mas sim que tenham um coração nas mãos do Senhor. E era com isso que Jó se preocupava. Verdade. Focar no coração. E é interessante, Jó, muitas vezes nós nos preocupamos com os nossos filhos e a nossa preocupação
muitas vezes se limita ao que o meu filho vai ser quando crescer. Ou será que eu vou conseguir dar tudo que eu não tive para o meu filho? Então, insistentemente, essas frases e chavões voltam para essa preocupação do que eu vou dar para o meu filho aqui neste plano, aqui nesta terra. E o foco todo aqui, a preocupação, exatamente como já foi falado, era que os filhos então tivessem o coração voltado para Deus. E assim Jó fazia continuamente. O autor resume essa parte dizendo que indicava que o costume de Jó era de todos os dias. Então Jó tinha provavelmente um hábito de interceder pelos filhos constantemente. Ele não oferecia os holocaustos. O holocausto, como a gente já foi, deveria ser depois do ciclo lá, da última festa lá do ano. Aí tinha a questão do holocausto. Mas a intercessão era contínua. Todos os dias Jó intercedia fielmente pelos seus filhos. E concluindo então essa lição de hoje, nós podemos acrescentar aí um item, aquilo que nós falamos lá no início, quando o capítulo começou, o primeiro capítulo sobre educação de filhos. Vocês se lembram que quais eram as nossas responsabilidades como pais? Nós falamos que a primeira responsabilidade era discipular, né? Ou seja, ensinar, conduzir pelo caminho. Depois, disciplinar, caso o filho saísse desse caminho. E agora nós vamos pensar então nesse terceiro item, que seria interceder, né? E o autor coloca aqui então que das 3 responsabilidades principais que os pais têm na educação de seus filhos, a instrução, que é o discipulado, a intervenção, que é a disciplina, e a intercessão, que é a dependência. Desses 3, a única que permanece ininterrupta, até mesmo depois dos filhos saírem de casa, formarem seu próprio lar e terem seus filhos, é a intercessão familiar. Então chegará um momento em que você não precisará mais instruir, disciplinar, mas não chegará um momento que você não precisará mais interceder pelos seus filhos. A intercessão, ela é ininterrupta, ela deve ocorrer sempre. Nós temos filhas já um pouco crescidas, né, como alguns de vocês, e é muito gratificante quando um filho vem te ensinar alguma coisa no sentido de compartilhar a palavra do Senhor com você, né? De falar da devocional que ele fez, o que ele aprendeu a respeito de Deus, o que aquilo ensinou para ele naquela semana. É muito gostoso você poder saber que agora você não apenas ensina, mas você também aprende, né? Então, algumas questões vão finalizando, mas a intercessão não. Vamos interceder pelos nossos filhos. O autor termina este capítulo com o versículo de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, e dizendo que todo pai e toda mãe adotem como lema o que o profeta Samuel disse ao povo de Deus. E aí sim, essa referência de 1 Samuel 12, 23, que diz: Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Meus Amém. queridos, Deus abençoe cada um de vocês, um grande prazer. Vamos orar, Sandra? Pai, nós te agradecemos por esses momentos tão preciosos ao redor da Tua Palavra, enquanto famílias, enquanto filhos seus que somos, enquanto pais que somos. Obrigada, Senhor, por Teus preciosos ensinamentos e que nós possamos estar diante do Senhor a cada dia para aprendermos mais, que possamos ser cônjuges que procuram fazer a Tua Palavra, cumprir a Tua Palavra, que possamos ser pais que buscam também orientar os filhos e trazer os filhos para perto do Senhor,
Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Até mais, casais.